Garota humilde mostra a foto da mãe, pede ajuda e milionário reconhece quem lhe salvou. Ricardo Albuquerque, o rei do concreto, o cara que comia fusões e aquisições no café da manhã, sentia um vazio do tamanho de um apartamento de cobertura na Paulista. Grana? Tinha para dar e vender. Poder? Influenciava mais gente que político em época de eleição. Mas ali, saindo daquele prédio espelhado, a vida parecia sem graça. E foi aí que, bum, aconteceu. Uma menininha, uns 8 anos, esbarrou nele. Olhinhos arregalados, cheios d'água, um papel amassado na mão. Era a Aninha. Moço, por favor, ajuda minha mãe. Ela tá muito dodói. A voz era um fio, quase sumindo, no burburinho da rua. Ricardo, o cara que não dava bom dia pra mendigo pra não perder tempo, ia passar reto. Ia. Mas a Aninha enfiou a foto na frente dele. Uma mulher, sorriso cansado no leito de um hospital. Dona Maria. Na hora, Ricardo sentiu um choque, um clique. A foto estava meio borrada, mas aquela mulher, ele já tinha visto aquele sorriso antes. Algum lugar muito, muito lá atrás. Um flash na memória, rápido e confuso como um sonho. Hospital das Clínicas, né? Vamos lá, garota. Quebrou a regra número 1. Nunca se envolver. Mas o chamado do passado era mais forte que o protocolo. Chegaram no hospital. O cheiro de álcool e remédio no ar. Dona Maria, magrinha, pele pálida, mas com uma força nos olhos que impressionava. Falava da Aninha com um amor de mãe. Ricardo pagou tudo. Internação, remédios, o que fosse preciso. Um cheque gordo que aliviou o sufoco da família. Mas ao pegar a ficha da Dona Maria, Albuquerque, um nó na garganta. A imagem explodiu na cabeça. O casarão em Minas, o verão de 78. Uma sombra no passado que ele pensava ter enterrado. Contratou um detetive na hora. Precisava saber. Quem era essa mulher? Por que aquele sobrenome martelava tanto? Dias depois, um envelope pardo na sua mesa. Fotos amareladas, documentos antigos. E ali, a bomba. Uma foto dos seus pais, jovens, felizes, com ela, Dona Maria, idêntica. No verso, uma legenda rabiscada. Verão de 78. Um frio na espinha. Um suor gelado. Seria possível? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um frio na espinha, um suor gelado. Seria possível? A cabeça girava. Aquele envelope pardo. A foto da Dona Maria, jovenzinha, ao lado dos pais dele. Aquilo não podia ser verdade. Não queria ser verdade. Mas a ficha do hospital, Albuquerque, o mesmo sobrenome. Ricardo pegou o telefone. Ligou pro detetive, voz embargada. Quero tudo, absolutamente tudo, desde o dia em que ela nasceu. As horas viraram dias. Ricardo mal dormia, mal comia. A imagem da Dona Maria não saía da cabeça. O sorriso cansado, o amor pela Aninha. Era a cara da mãe dele. A mesma bondade, o mesmo brilho no olhar. Finalmente, o detetive ligou. Tenho tudo, seu Ricardo. Mas, prepare-se.
A história é bem mais complicada do que parece. No escritório, o detetive abriu a pasta. Árvore genealógica, certidões de nascimento, fotos. E então, a bomba. Dona Maria, ela é sua irmã. Ricardo sentiu o chão sumir. Irmã? A mulher que lhe tinha ajudado era sua irmã. Mas como? Por quê? O detetive explicou. A história era antiga. Um segredo de família guardado a 7 chaves. O pai de Ricardo, um cara mulherengo na juventude, teve um caso com uma moça lá em Minas. Dona Maria era fruto desse caso. A família, puritana, escondeu tudo. A mãe de Ricardo, para evitar escândalo, mandou a moça embora, com uma boa quantia em dinheiro, e nunca mais falou no assunto. Ricardo estava em choque. Tinha uma irmã, vivendo na pobreza, doente, enquanto ele nadava em dinheiro. A culpa o corroía por dentro. Correu para o hospital. Precisava ver a Dona Maria, precisava contar a verdade. Chegou no quarto, o cheiro de remédio no ar. A Aninha, sentada na cama, segurando a mão da mãe. Dona Maria, preciso falar com você, disse Ricardo. A voz tremendo. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, que ele agora reconhecia como um traço de família. Sei o que você vai dizer, Ricardo. A verdade sempre aparece. Não é? Ricardo arregalou os olhos. Você sabia? Dona Maria assentiu. Sempre soube. Minha mãe me contou tudo, mas nunca quis te procurar. Não queria atrapalhar sua vida. Nesse momento, a Aninha, que até então estava quieta, olhou para Ricardo com aqueles olhinhos arregalados. Você é meu tio? Ricardo não conseguiu responder. A emoção era forte demais. Pegou a Aninha no colo, um nó na garganta. Tio! Ele era tio daquela menina. De repente, a Dona Maria começou a tossir. Uma tosse seca, forte, que parecia nunca ter fim. Ricardo e Aninha se assustaram. Mãe, mãe, fala comigo! A Aninha, desesperada, chamava pela mãe. Ricardo apertou o botão de emergência. Enfermeiras entraram. Correndo! Médicos! Um burburinho. Ele pegou a Aninha no colo e saiu do quarto. Na sala de espera, a angústia era palpável. Ricardo não conseguia parar de pensar na Dona Maria, na irmã que ele tinha acabado de descobrir e que talvez estivesse morrendo. De repente, a porta do quarto se abriu. Um médico, rosto sério. Familiares da Dona Maria Albuquerque? Ricardo se levantou, a Aninha agarrada à sua perna. O médico respirou fundo. Fizemos tudo o que podíamos, mas... Ricardo sentiu o mundo desabar. Não podia ser. Não agora. Não depois de tudo. Ela se foi. A Aninha começou a chorar. Um choro desesperado, de partir o coração. Ricardo a abraçou, forte, tentando conter as próprias lágrimas. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o médico continuou, com uma expressão estranha no rosto. Antes de falecer, Dona Maria nos entregou este bilhete. Disse que era para ser entregue ao senhor Ricardo Albuquerque e pediu para termos certeza de que a Aninha não ficasse sozinha. Ricardo pegou o bilhete, a mão tremendo, abriu e ali, escrito com a letra trêmula da Dona Maria, uma frase que o fez gelar da cabeça aos pés. Ricardo, cuide da Aninha. Ela não é minha filha. Ela é sua filha. Cuide da Aninha. Ela não é minha filha. Ela é sua filha. A cabeça de Ricardo deu um nó. Sua filha? Como assim, sua filha? Ele nunca tinha sequer chegado perto da Dona Maria desse jeito. A Aninha. A Aninha, então, era... O médico pigarreou meio sem jeito. Senhor Albuquerque, tem mais uma coisa. Dona Maria pediu que entregássemos isso ao senhor também. Era uma caixinha pequena, de madeira. Ricardo abriu com a mão trêmula. Dentro, uma foto amarelada. Ele,
20 e poucos anos, cabelo grande, sorriso de garoto inconsequente. Ao lado dele, uma garota. Ele reconheceu a si mesmo na hora. Mas quem era a garota? De repente, a memória veio como um soco no estômago. Uma festa, muitos anos atrás, e uma noite quente, regada a cachaça. E música sertaneja. Uma menina bonita, meio tímida. Ele tinha bebido demais, tinha ficado com ela. Uma noite só. Ele nunca mais a viu. Tinha esquecido completamente. Olhou de novo para a foto. A garota tinha o mesmo sorriso da Aninha. O mesmo olhar. A ficha caiu. A garota era a mãe da Dona Maria. Deus do céu! A Aninha não era filha dele com a Dona Maria. Era neta. Neta dele. Ricardo sentiu um enjoo forte. A Aninha, agarrada na perna dele, chorando a morte da mãe. Era a neta dele que estava ali, órfã. A vida dele virou de cabeça para baixo em questão de minutos. Ele pegou a Aninha no colo de novo, apertando-a forte. Neta. Aquela menininha era a prova de um erro do passado. Um erro que ele nem lembrava mais. Tio, a Aninha soluçava, para onde a gente vai agora? Tio, aquela palavra agora soava como uma facada. Ele não era tio, era avô. Ricardo olhou para o médico perdido. O que ele ia fazer agora? Como ele ia explicar tudo isso? Senhor Albuquerque, o médico disse, temos que registrar o óbito e providenciar um lugar para a Aninha ficar. Um lugar para a Aninha ficar. Ricardo pensou na cobertura na Paulista, no apartamento enorme e vazio. Ele não podia deixar a neta ir para o orfanato. Não podia. Eu vou cuidar dela? Disse Ricardo, a voz tremendo. Eu sou a família dela agora. O médico assentiu, aliviado. Que bom, senhor. Mas tem mais uma coisa. Ricardo sentiu o coração disparar. Mais uma coisa? O que mais podia acontecer? Antes de falecer, Dona Maria fez um pedido formal. Ela pediu que a guarda da Aninha fosse dada ao senhor Carlos Eduardo Albuquerque. Carlos Eduardo Albuquerque? Quem era esse? Ricardo nunca tinha ouvido falar nesse nome. O médico continuou. Ele se apresentou como pai da Dona Maria. Pai da Dona Maria? Mas como assim? A história não batia. A mãe da Dona Maria tinha contado que o pai era outro. Um cara que ela tinha conhecido em Minas. Um cara que Ricardo sentiu um calafrio. Um cara que era ele? Não, não podia ser. Era muita coincidência. Era impossível. Mas e se fosse verdade? E se ele não só tivesse uma neta, mas também um cunhado? Um homem que poderia ter a mesma idade dele? Ricardo sentiu o mundo girar. Ele precisava descobrir quem era esse Carlos Eduardo Albuquerque. Precisava saber se ele era mesmo o pai da Dona Maria. E, acima de tudo, precisava saber o que ele queria com a Aninha. Senhor Albuquerque, disse o médico, temos que registrar o óbito e providenciar um lugar para a Aninha ficar. Um lugar para a Aninha ficar? Ricardo pensou na cobertura na Paulista, num apartamento enorme e vazio. Ele não podia deixar a neta ir para um orfanato. Não podia. Eu vou cuidar dela, disse Ricardo, a voz tremendo. Eu sou a família dela agora. O médico assentiu, aliviado. Que bom, senhor. Mas tem mais uma coisa. Ricardo sentiu o coração disparar. Mais uma coisa? O que mais podia acontecer? Antes de falecer, Dona Maria fez um pedido formal. Ela pediu que a guarda da Aninha fosse dada ao senhor Carlos Eduardo Albuquerque. Carlos Eduardo Albuquerque? Quem era esse?
Ricardo nunca tinha ouvido falar nesse nome. O médico continuou. Ele se apresentou como pai da Dona Maria. Pai da Dona Maria? Mas como assim? A história não batia. A mãe da Dona Maria tinha contado que o pai era outro. Um cara que ela tinha conhecido em Minas. Um cara que... Ricardo sentiu um calafrio. Um cara que... Era ele? Não, não podia ser. Era muita coincidência. Era impossível. Mas e se fosse verdade? E se ele não só tivesse uma neta, mas também um cunhado? Um homem que poderia ter a mesma idade dele. Ricardo sentiu o mundo girar. Ele precisava descobrir quem era esse Carlos Eduardo Albuquerque. Precisava saber se ele era mesmo o pai da Dona Maria. E, acima de tudo, precisava saber o que ele queria com a Aninha. Onde ele está? Ricardo perguntou, a voz falhando. Ele está aqui, senhor, esperando na sala de espera. O médico apontou para a porta. Disse que só sairia daqui com a Aninha. Ricardo sentiu um frio na barriga. Apertou a Aninha contra si. Eu preciso vê-lo. Deixou a Aninha sentada numa cadeira, com um ursinho de pelúcia que uma enfermeira arranjou. Fica aqui, meu amor. Já volto. Respirou fundo e caminhou até a sala de espera. Um homem estava sentado, de costas, olhando para a janela. Cabelos grisalhos, ombros largos. Parecia familiar. Senhor Albuquerque? Ricardo perguntou, a voz ainda trêmula. O homem se virou. Ricardo sentiu o sangue gelar. Era ele, Carlos Eduardo Albuquerque. Mas não era um estranho. Era o detetive. O detetive que ele mesmo tinha contratado para investigar a vida de Dona Maria. Você, Ricardo balbuciou. Você é o pai da Dona Maria? O detetive sorriu, um sorriso frio, calculista. Bingo, Ricardo. Ou devo te chamar de papai? Ricardo cambaleou para trás. Pai? O detetive era filho dele? Não, não pode ser, Ricardo murmurou. Você estava me enganando o tempo todo. Enganando? Que nada, Ricardo. Só estava te ajudando a juntar as peças do quebra-cabeça, o detetive respondeu, com uma calma assustadora. E agora que você sabe a verdade, podemos começar a jogar para valer. Ricardo não conseguia entender nada. Como, assim, jogar? O que estava acontecendo? O que? O que você quer? Ricardo perguntou, sentindo um pânico crescente. O detetive se levantou, aproximando-se de Ricardo. Eu quero o que é meu por direito. E a Aninha? Bem, ela é a chave para tudo. De repente, dois homens fortes de terno preto surgiram atrás do detetive. Ricardo sentiu um medo paralisante. Levem a garota, o detetive ordenou, com a voz gélida. Os homens avançaram. Ricardo tentou correr, mas foi agarrado pelos braços. Ele gritou desesperado. Não! Deixem a Aninha em paz. O que vocês querem dela? O detetive se aproximou, o rosto sombrio. Aninha é herdeira, e eu sou o único herdeiro de verdade. Agora, Ricardo, é hora de você desaparecer da nossa vida. Um dos homens enfiou um pano na boca de Ricardo. Ele tentou resistir, mas a força era muito grande. Sentiu uma picada no braço. O mundo começou a girar. Enquanto a escuridão o consumia, Ricardo ouviu o choro desesperado de Aninha e a voz fria do detetive, seu filho, dizendo: levem os dois. Ninguém pode saber de nada. O que seria de Aninha? O que aquele monstro ia fazer com ela? E o que ele ia fazer com ele? Ricardo apagou, com o gosto amargo da traição na boca, e a imagem da neta, indefesa, sendo levada para um destino cruel. O rei do concreto estava prestes a descobrir que o asfalto da vida podia ser bem mais traiçoeiro do que ele imaginava. Ricardo apagou
com o gosto amargo da traição na boca e a imagem da neta, indefesa, sendo levada para um destino cruel. O rei do concreto estava prestes a descobrir que o asfalto da vida podia ser bem mais traiçoeiro do que ele imaginava. Acordou num lugar escuro, úmido, com cheiro de mofo. A cabeça doía, como se tivesse levado uma marretada. Tentou se mexer, mas estava amarrado numa cadeira. Olhou em volta, tentando reconhecer o lugar. Um galpão abandonado, com certeza. De repente, a luz acendeu. O detetive, ou, melhor, o Carlos Eduardo, estava lá, sorrindo. Um sorriso que dava calafrios. "Que bom que acordou, papai", disse ele com ironia. "Temos muito que conversar." Ricardo tentou falar, mas a mordaça impedia. Carlos Eduardo deu uma risada. "Calma, calma, já vamos começar. Mas antes, preciso te apresentar uma pessoa." Ele fez um sinal e a porta se abriu. Uma mulher entrou. Uma mulher que Ricardo conhecia muito bem. A dona da pensão onde ele tinha morado quando era jovem, lá em Minas. Dona Jurema. O que ela estava fazendo ali? Dona Jurema olhou para Ricardo com pena. "Sinto muito, Ricardo, mas o Carlos Eduardo me prometeu uma boa grana para ajudar." Carlos. Eduardo sorriu. Dona Jurema é uma velha amiga da família. Sabe de muita coisa, não é, Jurema? Dona Jurema assentiu, com os olhos cheios d'água. Sei de coisas que vão te deixar chocado, Ricardo." Carlos Eduardo se aproximou de Ricardo, o rosto sombrio. "Vamos começar com o básico. Sabe por que eu te odeio tanto, papai?" Ricardo fez que não com a cabeça. "Porque você destruiu a minha vida, da minha mãe. Você nunca soube, mas a minha mãe era apaixonada por você. Ela sofreu muito quando você a abandonou." Ricardo arregalou os olhos. A mãe do Carlos Eduardo, apaixonada por ele? Não era possível. Ela nunca se casou, sabia? Passou a vida toda esperando por você. E eu cresci vendo o sofrimento dela, por sua causa. Carlos Eduardo gritou, o rosto vermelho de raiva. Ricardo nunca tinha visto tanta fúria em alguém. Então, eu jurei vingança. Jurei que você pagaria por tudo que fez. Ricardo tentou se soltar, mas as cordas eram muito fortes. "E a Aninha?" Ele conseguiu murmurar por trás da mordaça. "O que você vai fazer com ela?" Carlos Eduardo sorriu. "A Aninha é cereja do bolo. Com ela, eu vou ter tudo o que você tem. A sua empresa, a sua grana, o seu poder." Ricardo sentiu o sangue gelar. Ele ia usar a Aninha pra roubar tudo dele? "Mas tem um pequeno problema", continuou Carlos Eduardo, com um tom pensativo. "A Aninha não é sua neta." Ricardo franziu a testa. "Como assim?" Carlos Eduardo se aproximou mais, sussurrando no ouvido de Ricardo. "A Aninha é minha filha." O mundo de Ricardo desabou. Filha? A Aninha era filha do Carlos Eduardo? Mas eu sei. Confuso, né? Deixa eu te explicar. A Dona Maria era apaixonada por mim. E nós tivemos um caso. A Aninha é fruto desse caso. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tudo era uma mentira? Carlos Eduardo deu uma gargalhada. E o melhor de tudo é que você caiu direitinho na minha armadilha. Você se apegou à Aninha e agora vai pagar caro por isso. Ele fez um sinal e Dona Jurema se aproximou com uma seringa na mão. O que você vai fazer?" Ricardo perguntou.
desesperado. Só te dar um soninho eterno, respondeu Carlos Eduardo, com um sorriso frio. E depois eu vou cuidar da Aninha e de toda a sua fortuna. Dona Jurema se aproximou de Ricardo. Ele fechou os olhos, esperando a picada. Mas, de repente, um barulho forte ecoou pelo galpão. Um estrondo. A porta se abriu. E quem entrou não era a polícia, nem um herói salvador. Era a Aninha. Ela estava lá, com uma arma na mão. Uma arma grande que parecia pesada demais para ela. Mas ela segurava firme. "Solta ele!" gritou a Aninha com uma voz que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Uma voz forte, decidida. Carlos Eduardo olhou para a Aninha surpreso. "Aninha, o que você está fazendo aqui?" A Aninha apontou a arma para Carlos Eduardo. "Eu sei de tudo. Você não é meu pai. Você é um monstro." Carlos Eduardo ficou pálido. "Aninha, abaixe essa arma. Vamos conversar." Mas a Aninha não hesitou. Ela apertou o gatilho. Mas a Aninha não hesitou. Ela apertou o gatilho. O tiro ecoou no galpão. Um silêncio mortal se instalou. Carlos Eduardo cambaleou, colocando a mão no peito. Uma mancha vermelha se espalhava rapidamente pela camisa. Ricardo, ainda amarrado, arregalou os olhos. A Aninha tinha atirado? Carlos Eduardo caiu no chão, agonizando. Os capangas recuaram, assustados. A Aninha tremia, mas mantinha a arma apontada. Você me enganou, balbuciou Carlos Eduardo, com a voz fraca. Eu confiei em você." A Aninha não respondeu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela parecia uma boneca de porcelana, quebrada. De repente, Dona Jurema gritou. Um grito agudo, desesperador. Ela correu até Carlos Eduardo, tentando estancar o sangue. Meu filho, o que você fez, menina?" gritava Dona Jurema, olhando para Aninha com ódio. Filho? Carlos Eduardo era filho da Dona Jurema. A ficha caiu na cabeça de Ricardo. Tudo se encaixava na hora. A ligação entre eles, a ajuda, a promessa de grana. Dona Jurema era mãe daquele monstro. Você sabia de tudo?" perguntou Ricardo, com a voz embargada. Dona Jurema não respondeu. Ela estava ocupada demais tentando salvar o filho. A Aninha abaixou a arma. Aquele gesto tinha um quê de libertação, mas também de desespero. Eu não queria fazer isso, murmurou ela, soluçando. De repente, soltar das cordas, mas era tarde demais. Carlos Eduardo apertou o gatilho. Mas o tiro não acertou a Aninha. Alguém se jogou na frente dela. Alguém que Ricardo não esperava ver ali. Alguém que ele pensava estar morto. Dona Maria. Sim, era ela. Dona Maria estava ali, viva, na frente da Aninha, protegendo-a. A bala a acertou em cheio. Ricardo não conseguia acreditar no que estava vendo. Como? Como ela estava viva? Dona Maria caiu nos braços da Aninha. O sangue manchava a sua roupa. Mãe! Mãe, fala comigo! Gritava Aninha desesperada. Dona Maria sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas sincero. Eu sempre vou te proteger, minha filha, sussurrou ela, com a voz falhando. Filha? Dona Maria chamou a Aninha de filha. Ricardo não entendia mais nada. Quem era quem ali? Qual era a verdade? De repente, a porta do galpão se abriu novamente. Desta vez, era a polícia. Sirenes, gritos, correria. Os capangas foram presos. Dona Jurema chorava, agarrada ao corpo de Carlos Eduardo. Um policial se aproximou de Ricardo, soltando-o das cordas. Você está bem, senhor Albuquerque? Perguntou ele. Ricardo assentiu, atordoado. Ele olhou para Aninha, que chorava nos braços de Dona Maria. O que está acontecendo?
Perguntou Ricardo, com a voz trêmula. O policial suspirou. É uma longa história, senhor, mas parece que a Dona Maria Albuquerque não estava tão doente quanto pensávamos. E ela tinha um plano para proteger a Aninha de todos vocês. E então o policial revelou a bomba. Uma bomba que explodiu na cabeça de Ricardo. A Dona Maria Albuquerque era agente infiltrada da Polícia Federal. E a missão dela era desmascarar um esquema de corrupção envolvendo a sua empresa, senhor Albuquerque. E o senhor Carlos Eduardo era o principal alvo. A Aninha era só uma peça no jogo, e ele, Ricardo, era o troféu. A Aninha era só uma peça no jogo, e ele, Ricardo, era o troféu. O policial suspirou, com aquela cara de quem já viu de tudo, menos vaca voar. Longa história, senhor. Mas parece que a Dona Maria Albuquerque não estava tão doente quanto pensávamos. E ela tinha um plano para proteger a Aninha de todos vocês. Ricardo olhava para o corpo da Dona Maria, estendido no chão, a Aninha agarrada nela, chorando que nem um bebê perdido. Proteção? De quem? Dele? Nada fazia sentido. E então veio a bomba. Uma bomba daquelas que explode a cabeça e deixa a gente catando os pedaços no chão. A Dona Maria Albuquerque era agente infiltrada da Polícia Federal e a missão dela era desmascarar um esquema de corrupção envolvendo a sua empresa, Sr. Albuquerque. E o Sr. Carlos Eduardo era o principal alvo. Agente infiltrada? A Dona Maria? Mas e a Aninha? Se ela era agente, a Aninha era o quê? Uma isca? Uma jogada? E tem mais uma coisa, senhor, continuou o policial, com a voz baixa. A Aninha sabia de tudo, desde o começo. Ela também é agente. Bum! Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A Aninha, aquela menininha de 8 anos, com os olhinhos arregalados, era uma policial? Uma agente treinada? Aquela que ele tinha pego no colo, que tinha chamado de neta? Ele olhou para a Aninha, que continuava chorando, agarrada na Dona Maria. Será que era tudo atuação? Será que ele tinha sido enganado o tempo todo? De repente, a Aninha levantou a cabeça, olhou direto para Ricardo e sorriu. Um sorriso frio, calculista. Um sorriso que não combinava com a carinha de criança. Ficou surpreso, vovô? Disse ela, com uma voz que não era dela. Uma voz adulta, firme, assustadora. Vovô? Ela sabia que ele era o avô dela? Ricardo não conseguia falar. A mente girava, tentando processar tanta informação. Tanta mentira. A Aninha se levantou, limpou as lágrimas, deixou o corpo da Dona Maria no chão, caminhou até Ricardo. Você foi muito útil, Ricardo, disse ela com um tom de desprezo. Mas agora você não serve mais. Ricardo tentou se afastar, mas as pernas não obedeciam. O medo o paralisava. A Aninha se aproximou mais, olhou nos olhos de Ricardo e disse: Eu sinto muito, vovô, mas a missão é mais importante. Então ela tirou uma arma da cintura. Uma arma pequena, discreta. Uma arma que Ricardo não tinha visto antes. Ele arregalou os olhos. Ela ia atirar nele? A própria neta? Antes que ele pudesse reagir, a Aninha apertou o gatilho. Mas a arma não estava apontada para ele. A Aninha virou a arma para si mesma e atirou. Um grito de horror ecoou pelo galpão. Ricardo caiu de joelhos, sem entender nada. A Aninha tinha se matado? Por quê? O policial correu até a Aninha, tentando socorrê-la. Mas era tarde demais.
Ela já estava morta. Ricardo olhou para o corpo da Aninha estendido no chão, ao lado do corpo da Dona Maria. 2 mulheres, 2 mentiras, 2 segredos. Ele não entendia nada. Por que a Aninha tinha se matado? Qual era a missão que era mais importante do que a vida dela? E qual era a ligação entre a Dona Maria e a Aninha? De repente o envelope caiu da mão da Aninha. O envelope pardo, igual aquele que o detetive tinha entregado para ele. Ricardo pegou o envelope, com a mão tremendo. Abriu. Dentro uma foto amarelada. Uma foto da Aninha, ainda bebê, nos braços dele. Sim, era ele na foto. Ele, uns 20 anos mais novo, segurando a Aninha no colo. No verso da foto, uma mensagem rabiscada. Uma mensagem que mudaria tudo. Uma mensagem que revelaria a verdade por trás de todas as mentiras. A mensagem dizia: Ricardo, essa é a nossa filha. A filha que você nunca soube que teve. E o Carlos Eduardo, ele é o pai dela. Ricardo, essa é a nossa filha. A filha que você nunca soube que teve. E o Carlos Eduardo, ele é o pai dela. Pai? O Carlos Eduardo era pai da Aninha? A cabeça de Ricardo explodiu. Tantas reviravoltas, tantas mentiras, nada fazia sentido. Ele olhou de novo para Aninha, caída no chão, o sangue se espalhando. Aquela menina, aquela gente era filha dele, e o monstro do Carlos Eduardo era o pai. A polícia estava em choque. Ninguém entendia nada. O policial que tinha falado com Ricardo estava pálido, suando frio. De repente, a Dona Maria, ela se mexeu. Um movimento fraco, quase imperceptível. Ricardo correu até ela. Dona Maria, você está viva! Ela abriu os olhos, com dificuldade. Olhou para Ricardo e sorriu. Eu precisava contar a verdade, sussurrou ela com a voz fraca. Ricardo se aproximou mais. Que verdade? Me diz, por favor. Dona Maria respirou fundo. A Aninha, ela não é filha minha, nem sua, nem do Carlos Eduardo. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Mas então quem é o pai? Dona Maria sorriu. Um sorriso triste, melancólico. O pai da Aninha é você, Ricardo. Mas como assim? Eu nunca... Você não se lembra, disse Dona Maria com dificuldade. Mas aconteceu há muitos anos, lá em Minas. Ricardo tentou se lembrar. Uma festa, cachaça, uma menina. Eu era muito jovem, disse Dona Maria. E você era rico, poderoso. Eu não queria atrapalhar sua vida. Ricardo sentiu um nó na garganta. A Aninha era filha dele, de verdade. Mas quem era o Carlos Eduardo? E qual era o plano da Dona Maria? Dona Maria tossiu. O sangue escorria pela sua boca. O Carlos Eduardo, disse ela, com dificuldade. Ele era meu irmão, por parte de pai. Ele sempre me odiou. Irmão? O Carlos Eduardo era irmão da Dona Maria? Meio-irmão? Ele queria vingança, disse Dona Maria. Por causa do nosso pai, ele achava que eu tinha roubado o lugar dele. Ricardo não entendia mais nada. Era tanta gente envolvida, tanta mentira. Dona Maria respirou fundo. Eu precisava proteger a Aninha, dele e de você, disse ela. Eu queria que ela tivesse uma vida melhor. Ricardo começou a chorar. Ele tinha sido usado, enganado, manipulado. Dona Maria sorriu. Cuide dela, Ricardo, sussurrou ela. Ela precisa de você. E então, Dona Maria fechou os olhos, para sempre. Ricardo ficou ali ajoelhado ao lado do corpo da Dona Maria, chorando. A Aninha, a sua filha, estava morta. E ele não sabia o que fazer. De repente, a Aninha se mexeu. Um movimento fraco, quase imperceptível.
Ricardo arregalou os olhos. Aninha, você está viva! A Aninha abriu os olhos, olhou para Ricardo e sorriu. Peguei você, vovô, disse ela, com uma voz fraca. Achou mesmo que eu ia morrer? Ricardo não entendeu. Mas você atirou em você mesma. A Aninha sorriu. Bala de festim, vovô. Truque de agente. Ricardo não acreditava no que estava vendo. A Aninha estava viva. Mas, e a Dona Maria? Perguntou Ricardo. Ela, a Aninha suspirou. A Dona Maria, ela sabia que isso ia acontecer. Ela se jogou na frente de propósito. Ricardo não entendeu. Por quê? A Aninha sorriu. Um sorriso triste, melancólico. Porque ela te amava, vovô, disse ela. E ela queria te proteger. Ricardo sentiu um nó na garganta. A Dona Maria amava ele? E o Carlos Eduardo? Perguntou Ricardo. Ele está morto? A Aninha sentiu. Morto, graças a mim. Ricardo não sabia o que dizer. A Aninha tinha matado o próprio pai? Por que você fez tudo isso? Perguntou Ricardo. Por que você me enganou? A Aninha suspirou. A missão, vovô. A missão era mais importante. Ricardo franziu a testa. Que missão? A Aninha sorriu. Um sorriso enigmático, misterioso. A missão, disse ela, é destruir você, Ricardo Albuquerque, e tudo o que você representa. Ricardo sentiu um calafrio. Destruir ele? Mas por quê? A Aninha se aproximou mais, olhou nos olhos de Ricardo e sussurrou. Porque você é o verdadeiro monstro dessa história. E eu vou te fazer pagar por tudo. E então, a Aninha tirou uma seringa do bolso. Uma seringa cheia de um líquido azul. Ricardo arregalou os olhos. O que você vai fazer? A Aninha sorriu. Um sorriso frio, calculista. Eu vou te dar um soninho eterno, vovô, disse ela. E depois, eu vou cuidar de toda a sua fortuna. Ricardo tentou correr, mas a Aninha era mais rápida. Ela o agarrou pelo braço. Não, gritou Ricardo. Por favor, não faça isso. A Aninha não ouviu. Ela enfiou a seringa no braço de Ricardo e injetou o líquido azul. Ricardo sentiu um choque percorrer o seu corpo. A visão começou a embaçar. As pernas tremeram. Ele caiu no chão, agonizando. A Aninha se levantou. Olhou para o corpo de Ricardo, com desprezo. Adeus, vovô, disse ela. Você não vai fazer falta. E então, a Aninha saiu do galpão, deixando Ricardo para morrer sozinho. Mas, antes de sair, ela olhou para trás e sorriu. Um sorriso que dizia tudo. A Aninha não era quem ele pensava, e a verdade era muito mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. A cena escureceu. O silêncio tomou conta do galpão, e Ricardo Albuquerque, o rei do concreto, morreu ali, sozinho, abandonado, traído pela própria neta, ou seria filha? A questão ainda pairava no ar, e a resposta estava escondida em algum lugar no passado sombrio de Ricardo Albuquerque. Mas a verdade mesmo era que enquanto Ricardo agonizava, Aninha sorria, um sorriso de puro prazer, de vingança finalmente concretizada. Ela não era só agente, não era só neta, não era só filha. Aninha era algo muito mais sombrio, algo que ele jamais imaginaria. Ela era cobra, e ele, finalmente, havia sido picado. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Aninha, era que o líquido azul não era veneno. Era um antídoto para um veneno muito pior que já corria nas veias de Ricardo. Um veneno que o transformaria em algo inimaginável. Aninha tinha acabado de dar início a um pesadelo que mal podia compreender. Ricardo estava morto, ou prestes a renascer. A cena escureceu. O silêncio tomou conta do galpão, e Ricardo Albuquerque
O rei do concreto morreu ali, sozinho, abandonado, traído pela própria neta. Ou seria filha? A questão ainda pairava no ar. E a resposta estava escondida em algum lugar no passado sombrio de Ricardo Albuquerque. Mas a verdade mesmo era que enquanto Ricardo agonizava, Aninha sorria. Um sorriso de puro prazer, de vingança finalmente concretizada. Ela não era só agente, não era só neta, não era só filha. Aninha era algo muito mais sombrio, algo que ele jamais imaginaria. Ela era a cobra, e ele, finalmente, havia sido picado. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Aninha, era que o líquido azul não era veneno. Era um antídoto para um veneno muito pior que já corria nas veias de Ricardo. Um veneno que o transformaria em algo inimaginável. Aninha tinha acabado de dar início a um pesadelo que mal podia compreender. Ricardo estava morto, ou prestes a renascer. O corpo de Ricardo jazia no chão do galpão. Aninha saiu sem olhar para trás. A noite estava fria, mas ela sentia um calor estranho por dentro. A missão estava cumprida, a vingança consumada. Ou era o que ela pensava. No galpão o silêncio era cortado apenas pelo gotejar de uma torneira enferrujada. De repente, um tremor. Fraco, quase imperceptível. O corpo de Ricardo se contorceu. Um espasmo. Depois, outro e mais outro. Os olhos de Ricardo se abriram. Não eram os mesmos olhos. Estavam vermelhos, injetados de sangue. Uma sede insaciável brilhava ali. Ele se levantou, cambaleando. A roupa rasgada, o rosto sujo de sangue. Mas havia algo diferente. Algo animal. Ricardo não era mais o rei do concreto. O antídoto, na verdade, era um catalisador. Um atalho para uma transformação que vinha se incubando há anos, alimentada pela ganância, pela ambição desmedida, pelo desprezo aos outros. O veneno que Aninha tentou combater era o poder. E agora o poder estava se manifestando em sua forma mais pura. Saiu do galpão. A lua cheia iluminava seu rosto deformado. Um rosnado gutural escapou de sua garganta. Ele não era mais humano. Era uma criatura faminta, movida por instintos primários. A cidade, antes seu reino, agora era seu cardápio. Aninha caminhava pelas ruas desertas, aliviada. Imagem de Ricardo morto a atormentava, mas ela sabia que tinha feito o certo. O mundo estava livre de um monstro. Pelo menos era o que ela acreditava. De repente, um vulto. Rápido, silencioso. Aninha se virou em alerta. Não viu nada, mas sentiu um arrepio na espinha. Continuou andando com a mão no coldre. Um passo. Outro. De repente, um grito. Um grito lancinante que ecoou pela noite. Aninha correu na direção do grito. Encontrou uma mulher caída no chão, ensanguentada. E sobre ela, uma sombra. Uma figura grotesca com olhos vermelhos e dentes afiados. Ricardo! Aninha arregalou os olhos. Impossível. Ele estava morto. A criatura se virou, olhou para Aninha e sorriu. Um sorriso horrendo, animalesco. Você achou que tinha se livrado de mim, Aninha? Rosnou Ricardo, com uma voz cavernosa. Você não faz ideia do que você fez. Aninha sacou a arma, apontou para Ricardo, mas hesitou. Não era mais o Ricardo que ela conhecia. Era algo diferente, algo sobrenatural. Ricardo avançou, rápido demais. Aninha tentou atirar, mas ele desviou.
Em um movimento brusco, agarrou-a pelo pescoço. Você me transformou nisso, Aninha, disse Ricardo, apertando o pescoço dela. E agora, você vai pagar. Aninha lutava, desesperada. Tentava se soltar, mas a força de Ricardo era sobre-humana. O ar começava a faltar. A visão escurecia. Ricardo se aproximou do rosto de Aninha, abriu a boca e mordeu. Um grito silencioso, uma dor lancinante. Aninha sentiu o sangue escorrer pelo pescoço. A criatura se alimentava dela, da sua vida, da sua alma. De repente, Ricardo parou, soltou Aninha, que caiu no chão, inconsciente. Olhou para as mãos, sujas de sangue, e sorriu. Obrigado, Aninha, disse ele. Agora eu sou imortal. E então Ricardo sumiu na escuridão, deixando Aninha para trás, deixando para trás um mundo prestes a ser dominado pela escuridão, pelo poder, pela sede insaciável de Ricardo Albuquerque. O rei do concreto havia renascido, e o reinado de terror estava apenas começando. Aninha, mordida e à beira da morte, não fazia ideia do que viria a seguir. Mas o pior de tudo é que ela carregava consigo agora a mesma maldição que transformou Ricardo. Ela também iria renascer, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A noite engolia Aninha, cuspindo de volta uma sombra tremendo. O pescoço, a dor latejante, a certeza de que não ia durar muito. Ricardo, transformado em monstro, imortal, solto por aí. E ela era o que agora? Caiu de joelhos, a mão na ferida, o sangue quente, a vida escorrendo. Lembrou da Dona Maria, do plano, da missão, de como tudo virou um caos, um pesadelo sem fim. Mas, espera, uma luz fraca vindo de dentro do galpão, uma silhueta. Conhecida? Era Dona Jurema. Com um esforço danado, Aninha se arrastou até a porta. Dona Jurema estava lá, ajoelhada ao lado do corpo de Carlos Eduardo, rezando baixinho. Dona Jurema, Aninha sussurrou, a voz quase sumindo. A velha levantou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Olhou para Aninha com desprezo. O que você quer aqui, menina? Perguntou, com raiva. Já não fez estrago suficiente? Aninha tossiu, cuspindo sangue. Eu preciso de ajuda. Dona Jurema hesitou. Olhou para o corpo do filho, para o rosto da Aninha. No fim suspirou. Entra, disse, seca. Dentro do galpão, Dona Jurema cuidou dos ferimentos de Aninha. Lavou o sangue. Fez um curativo improvisado. Mas o olhar não mudava. Por que você está me ajudando? Perguntou Aninha, desconfiada. Dona Jurema não respondeu de cara. Ficou um tempo em silêncio, olhando para as mãos. Porque, no fundo, eu sei que você não é má, disse por fim. Você só se perdeu no caminho. Aninha ficou surpresa. Aquela mulher entendia ela? E também continuou Dona Jurema. Porque o meu filho, ele mereceu o que teve. Ele era um monstro. As palavras pesadas, sinceras, a dor daquela mãe era palpável. E agora? O que a gente vai fazer? Perguntou Aninha, sentindo a fraqueza tomar conta. Dona Jurema olhou para ela, com determinação. A gente vai acabar com isso. A gente vai. Deter o Ricardo. Aninha arregalou os olhos. Mas ele é imortal? Como a gente vai fazer isso? Dona Jurema sorriu. Um sorriso misterioso, enigmático. Eu sei como, disse. Eu sei o segredo, e vou te contar, antes que seja tarde demais. E ali, naquele galpão abandonado, Dona Jurema revelou a verdade. Uma verdade antiga, sombria, que envolvia a família Albuquerque há gerações.
um segredo que podia ser a salvação ou a perdição. Aninha ouviu tudo, atenta. O plano era arriscado, quase suicida, mas era a única chance. Juntas, elas se prepararam. Pegaram armas, suprimentos, tudo o que precisavam. A noite chamava, sinistra. O destino as esperava. Saíram do galpão, prontas para a batalha final. Aninha, ferida, fraca, mas com a determinação renovada. Dona Jurema, uma mãe de luto, disposta a tudo para expiar os pecados do filho. A lua cheia brilhava no céu, iluminando a cidade sombria. Ricardo estava solta. A caçada ia começar. O final? Ah, o final. Isso é só o começo. A história de Aninha e Ricardo está longe de terminar. O que vai acontecer? Quem vai sobreviver? Isso só o tempo dirá. Atenção, atenção! Você precisa saber o que acontece depois. A luta de Aninha contra Ricardo está apenas começando. Para não perder nenhum detalhe dessa saga incrível, se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar. Seu apoio é garantir que essa história continue sendo contada. Esmague o botão de like agora. Vamos mostrar para o algoritmo quem manda. Não espere nem mais um segundo para deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e palpites. Qual será o destino de Aninha? Quem vai vencer essa batalha épica? E para finalizar com chave de ouro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então mostre que você faz parte dessa comunidade e não perca nenhuma novidade. A próxima história pode ser ainda mais surpreendente.